Uma cerimônia de encerramento realizada aqui na Cinemateca Brasileira revelou os filmes premiados na 35ª edição do Curta aqui no Fórum. O festival chegou ao fim depois de promover a exibição de muitos filmes e realizar debates e encontros. Eu fiquei muito emocionada porque eu acho que o festival voltou às salas de cinema. A gente, o ano passado, estava reensaiando convidar as pessoas. E esse ano a gente resolveu que era isso que era importante, que o público pudesse ver um filme numa tela grande. E ficou todo mundo bem contente. Então, que apesar de ter parado os anos da pandemia, a gente está conquistando novas pessoas que querem ver cinema na tela de cinema. Conforme acontece todos os anos, o público elegeu seus curtas favoritos e os 10 filmes brasileiros com maior votação foram anunciados na noite de premiação. A Menina e o Pote, a animação que estreou no Festival de Cannes, foi um dos títulos preferidos do público. O filme conta a história de uma menina que tem um pote, que começa numa distopia, numa realidade distópica, e na hora que ela quebra o pote, que ela perde os contornos, isso abre portais para outros mundos paralelos, em que ela entra em contato com a ancestralidade dela, com uma memória que foi perdida, e resulta, no final das contas, na possibilidade de criação de um novo mundo. Bom, ele é muito pessoal, assim, ele parte de um conto que eu escrevi, que se chama O Conto sobre o Vazio, que narra de forma bastante parabólica e metafórica algumas experiências que eu tive na minha vida, mas o filme está contextualizado em cosmologias ameríndias, principalmente a cosmologia Baniwa e a cosmologia Yanomami. Então o filme dialoga, inclusive, com esse momento que a gente está vivendo hoje, das queimadas, da destruição das florestas, dessa apocalipse climático que a gente está vivendo, mas, ao mesmo tempo, tentando criar uma possibilidade de um futuro viável para o planeta e para a humanidade. O drama Quilômetro 100 também caiu nas graças do público. Uma das melhores coisas desse festival é que a gente encontra filmes de todos os gêneros. No caso, Quilômetro 100 é uma ficção, é um drama. Isso. O Quilômetro 100 ele é um road movie. Ele conta a história de um homem negro que está dirigindo por estradas do país em busca de suas origens. Ele está indo atrás de um parente distante para descobrir de onde ele veio. E ele toca um pouco nesse aspecto da importância da nossa origem para a criação da autoimagem. Existe um subtexto ali que coloca... que olha para o racismo estrutural. Não um racismo direto, mas um racismo no sentido do privilégio. O privilégio que é conhecer o passado, como isso ajuda a construir um senso identitário que fortalece o indivíduo e, em contrapartida, as pessoas negras que não costumam ter acesso a isso. É muito comum que as pessoas negras não conheçam nada sobre o seu próprio passado, não conheçam nada para além dos seus próprios avós, por exemplo. E isso gera um vazio, entendeu? Olhando nesse sentido, no racismo estrutural e a identidade enquanto privilégio. Bonita de Rosto estava na mostra Infanto-Juvenil e foi outro título escolhido pelo público. O Bonita de Rosto, que é o meu filme, ele conta a história da Celina, que é uma menina de 12 anos que começa a sofrer bullying na escola e começar a olhar para si de uma maneira que ela nunca tinha olhado. Então a Celina é uma menina gorda, ela sempre soube disso, mas ela nunca viu problema no próprio corpo. Então com esse filme a gente quer aproveitar para falar sobre o quanto o olhar do outro influencia a gente, como muitas vezes a gente começa a ver problema em nós mesmos a partir de um olhar que é externo, né? Então esse filme ele é juvenil, ele tem sido licenciado para bastante mostra infantil, cine escola, que sempre foi um dos nossos objetivos, mas ele conversa com o público porque todo mundo tem uma história dessa de inadequação para contar. Então a história é mais ou menos por aí. Quem é a menina mais bonita da sala? Você colocou a Daniela. E a Daniela colocou você. Ele tem protagonismo da Bia Capelossi, que é o primeiro filme dela, na verdade, a primeira participação audiovisual de todas as crianças que fazem parte do elenco. E é minha primeira ficção também, então estamos todos estreando juntos. O prêmio Canal Brasil de Curtas ficou com o filme Exagero. Que filme é esse, pessoal? Exagero é um filme sobre liberdade, sobre uma história invisível na sociedade e, inclusive, no cinema brasileiro, que é a história de pessoas com deficiência, que ainda é pouco vista, se não nula. O filme ele fala sobre o Ian, que é o nosso protagonista, que eu interpreto, que é uma pessoa com deficiência que foi internada numa clínica
psiquiátrica pela família dele, por ele ter uma deficiência, que é uma coisa que ocorria até os anos 90 aqui no Brasil. E daí chega essa equipe de cinema para fazer um documentário sobre isso. E o Ian começa a perceber que essa equipe está pouco interessada nele e sim interessada em fazer dele um zoológico existencial. E o Ian começa a tirar sarro dessa galera até um ponto que ele quebra a quarta parede e essa galera se torna público. Então, foi muito interessante, assim, porque o Victor, além de ser o diretor, encabeçou, o roteirista, que é uma pessoa com deficiência, a gente conseguiu reunir na direção de fotografia, na direção de arte, na direção de som, pessoas com deficiência. Então, isso também, além da gente falar sobre, é uma pauta que a gente sempre levanta da importância da gente também ter pessoas com deficiência na frente e atrás da tela. E isso também, além é importante, não só usar essas pessoas apenas como o Victor falou, que muito acontece, que é um zoológico, mas sim contratar essas pessoas, porque existem pessoas ótimas e ótimos técnicos e profissionais também para ficar atrás das câmeras e não só na frente. E que diferença é essa? Que diferença é essa? Que quanto mais se fala, menos se sabe. Acho que existe uma importância muito grande de ter um corpo com deficiência em tela, uma tela da casa das pessoas, ter um corpo com deficiência sentindo muito prazer em ter uma deficiência, que é algo que a gente não vê. Quando a gente vê esse corpo, é sempre ele sofrendo, ele morrendo, é sempre através de um viés extremamente bípede e capacitista. Então, existe, acho que um cunho político nisso tudo, mas principalmente um cunho de um hackear de imaginário e um início, eu espero, de uma nova tomada do cinema para que veja atores e atrizes com deficiência, contratem a gente, porque a gente está aí fazendo cinema, fazendo teatro, e tudo que a gente quer é uma ou várias oportunidades. Este ano, o curta Carcinização recebeu o cobiçado Prêmio Revelação. 3 amigos que estão passando por mudanças em suas vidas protagonizam a história. A animação também recebeu o troféu Borboleta de Ouro, que destaca produções LGBT+. Tá, e o que a gente vai fazer? Hoje ou da vida? Esse Prêmio Revelação, porque a Carcinização foi o nosso trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Cinema de Animação. E é muito difícil a gente ter essa oportunidade para fazer outro curta-metragem, né? Então é isso, muito obrigado ao festival e muito obrigado a todo mundo que assistiu Carcinização e gostou. A lista completa dos filmes premiados no festival você encontra no site do Curta Aqui no Fórum.